O Lamborghini mais rápido da marca italiana de superesportivos priorizou baixo peso, aumento de potência e excelente coeficiente aerodinâmico para fazer história com o Aventador SVJ. Pela primeira vez, um carro de rua da Lamborghini tem uma relação peso-potência abaixo de 2 kg para bater o recorde da pista de Nürburgring. O comentarista de economia Samidana faz uma comparação entre o poder de compra do brasileiro e consumidores de outros países no mercado de automóveis, e Marcelo Matos traz uma atualização dos números da indústria automotiva divulgados nesta semana pela Anfávia. O jornalista Fernando Miragaia, do Autorama Podcast e colunista do UOL, faz um raio-x sobre os principais lançamentos no universo da eletrificação, e Marcos Camargo, do portal R7 Auto Show, vai trazer pra gente dicas essenciais para que você evite que o seu carro seja roubado. A repórter Camille Yunes foi para as ruas e traz mais informações sobre o alto custo para se manter um automóvel na cidade de São Paulo e o impacto direto no bolso do consumidor. E mais, com a proximidade do verão, nós vamos dar dicas bem legais sobre a manutenção do ar-condicionado do seu carro e também sobre a relação da eficiência energética com a economia de combustível. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo agora nesses próximos 30 minutos no Máquinas na Pan. Lembrando que você também pode assistir o nosso programa na TV Jovem Pan News e nas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. Supervelote e legítimo esportivo para as pistas. Esse é o conceito que a própria FIA utilizou para testar o Lamborghini Aventador SVJ como um carro de corrida. Apenas 800 exemplares do SVJ foram produzidos pela marca italiana, a um custo unitário de R$8 milhões. O superesportivo é um state of art de design com prioridade no projeto aerodinâmico. O Aventador SVJ tem como base principal a redução de peso e aumento de potência, parâmetros essenciais para uma perfeita equação que tem como resultado a melhor eficiência aerodinâmica e altíssima performance em pistas de corrida. A utilização de fibra carbono e alumínio entrega para o projeto do superesportivo, pela primeira vez, uma relação peso-potência abaixo de 2 kg. Um motor de 6,5 litros, 770 cavalos e 70,4 kgf de torque empurra essa máquina de 0 a 100 em apenas 2,9 segundos para atingir a velocidade máxima de 357 km por hora. O câmbio é automatizado de 7 marchas. O sistema aerodinâmico é ativo de segunda geração e spoilers, aerofólio, difusores de ar e flaps dinâmicos que direcionam o ar pela carroceria de acordo com a demanda do downforce exigido. Com máxima aceleração, a entrada frontal se abre, o fluxo de ar é direcionado para a parte de baixo do SVJ, que percorre de maneira homogênea todo o assoalho. Na parte traseira, uma aleta se move para permitir que o fluxo de ar percorra a asa traseira e os slots do aerofólio, reduzindo assim o arraste e aumentando a pressão aerodinâmica do superesportivo. Durante a frenagem, o extrator traseiro entra em ação e o ar percorre de maneira bem linear a parte superior da carroceria, joga o carro no chão e facilita a frenagem antes da curva. Quando a pressão aerodinâmica não é tão exigida, uma outra aleta se fecha e o superesportivo volta a retomar a velocidade. Essa redução do arraste aerodinâmico proporciona maior velocidade em retas e aumento de downforce nas curvas em até 40%. A suspensão foi recalibrada com aumento de 50% da barra estabilizadora e maior rigidez dos amortecedores. Uma curiosidade,
O Aventador SVJ não tem maçanetas, mas sim puxadores fabricados em tecidos para economia de peso e melhor eficiência energética. Como detalhe estético e funcional, as portas se abrem para cima em estilo tesoura. Equipado com todo esse pacote tecnológico, o super esportivo italiano Lamborghini Aventador SVJ quebrou o recorde da Porsche 911 GT2 RS no circuito de Nürburgring, bem no quintal da casa da marca alemã. Você sabe quanto tempo é preciso trabalhar para adquirir os carros mais vendidos em cada país? O Samidana conta agora pra gente. Atualmente, o carro zero mais vendido do Brasil é o Fiat Strada. Foram 61 mil unidades no primeiro semestre, segundo os dados oficiais de emplacamento de veículos novos. Com um valor de R$ 74.794, custa o equivalente a 68 salários mínimos. Ou seja, alguém que ganhe um salário mínimo e consiga guardar todo o salário, levará 5 anos e 8 meses para comprar um Strada à vista. Nos Estados Unidos, ter o carro mais vendido exige bem menos tempo de trabalho. Para comprar um modelo da série F da Ford, vendido por pouco mais de $28 mil, seriam necessários 2 anos ganhando o salário mínimo por lá e economizando todo ele. No Japão, menos ainda, um trabalhador do país que quiser comprar o Toyota Yaris, o mais vendido do país, só precisa trabalhar 10 meses e 3 dias. Comparações como esta mostram como o brasileiro paga caro por um carro zero. E a gente não perde só para países ricos, não. Na China, para ter um Nissan Silphy, o modelo mais vendido, é preciso pagar o equivalente a 47 salários mínimos. Bem mais do que os países desenvolvidos, porém abaixo do Brasil. E perdemos, inclusive, para a Argentina, que vive uma crise talvez sem precedentes. Lá, o Fiat Cronos, o mais vendido do país, custa o mesmo que 38 salários mínimos. Entre os emergentes, só os indianos pagam tão caro quanto os brasileiros, os mesmos 68 mínimos por mês. A razão é conhecida. Primeiro, o imposto, que no Brasil chega a praticamente 80% do preço de alguns veículos. Na média, fica entre 36,5% e 43%. Mas também temos uma baixa produtividade de nossa mão de obra e nossos gargalos de infraestrutura, que encarecem o preço final. É verdade que o cenário já foi pior. Nos anos 80, quem fosse comprar um Escort, modelo dos mais vendidos na época, 0 km, teria que pagar 286 salários mínimos. 4 vezes mais do que hoje. E apesar de não ser um total consolo, mostra que o preço vem caindo ao longo do tempo, fruto principalmente de mais concorrência no mercado. Mas também nos faz pensar alguma coisa. Carro zero popular não existe. Afinal, são muitos salários mínimos, o que deixa o bem pouco acessível para boa parte da população. O setor automotivo espera a normalização da cadeia produtiva somente no ano que vem. Marcelo Matos tem mais informações. Setor automotivo registra a maior produção anual em novembro, com alta de 15% sobre outubro. Após 8 meses, as montadoras ultrapassaram a marca de 200 mil veículos. Foram 206 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus. Mas a contínua falta de peças paralisa as linhas de montagem e deixa as concessionárias sem veículos para a pronta entrega. O presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes, ressalta que o Brasil acompanha um cenário mundial e lamenta a impossibilidade da plena recuperação das marcas. Um crescimento pequeno quando comparado àquilo que a gente imaginava que poderia ser alcançado. A gente começou o ano imaginando que poderia crescer produção em relação ao ano passado 25% e talvez ficará um pouco abaixo dos 10% de crescimento. Na produção, tanto para atender o mercado interno como para a exportação. A Anfávia avalia que as montadoras vão deixar de produzir no Brasil 300 mil veículos. E a expectativa de normalização em relação ao abastecimento de peças passa apenas agora para o início de 2023. Falando com especialistas que acompanham a indústria de semicondutores, eles
estimam que a perda de produção esse ano na indústria global ficará entre 10 a 12 milhões de unidades, principalmente para veículos leves, e que esse número deve cair a 5 milhões, mas ainda assim uma perda de produção ao redor de 5 milhões de veículos para o ano que vem. Segundo esses mesmos especialistas, eles acreditam que a estabilização na área de semicondutores para o setor automotivo se dará provavelmente final de 22 e início de 23. O setor registrou o pior novembro desde 2015, 13,5% menor que 2020. No acumulado do ano, as montadoras produziram 2 milhões e 40 mil veículos, alta de 13% sobre 2020, ano inicial da pandemia. Com restrições para a produção, as vendas caíram 23% em novembro, a menor marca em 16 anos. Evoluindo juntos para ir mais longe. Com uma sólida e vitoriosa história no segmento automotivo, duas grandes forças se uniram para se tornar o maior grupo de concessionárias do país. O nome mudou, mas o conceito e excelência de serviços continuam os mesmos. Há mais de 2 décadas, as histórias da Caltabiano e da McLart caminham lado a lado. A Caltabiano passou por uma grande evolução nos anos 90 e começou a despertar interesse de investidores globais. Em 2003, Alessandro Maia passou a fazer parte do grupo Caltabiano e passou a assumir a posição de presidente do grupo. E de Caltabiano agora para McLart Maia. Qual o principal objetivo dessa mudança? Nosso objetivo é uma renovação e um alinhamento global. A família McLart veio para o Brasil no ano de 2000, se tornou acionista majoritário da Caltabiano na época. A gente vem traçando aí um futuro juntos e como a McLart hoje está presente no Brasil, no México, Estados Unidos e China, a gente definiu por agora ter um alinhamento global de nome, de experiências. A gente consegue mandar experiência para outros países, receber experiência de fora e acho que essa sinergia acaba agregando muito no nosso dia a dia. Alessandro, qual o maior desafio desse momento? O maior desafio é continuar com o nosso DNA e fazer ainda melhor. É mostrar para os colaboradores que a gente tem esse ideal e mostrar principalmente para os clientes que a gente vai fazer de uma maneira diferente e de uma maneira melhor. A gente vai ter como objetivo vender experiência. A gente não quer só vender automóveis e prestar serviço. As lojas oferecem também muito conforto, com boutique de acessórios e lifestyle totalmente alinhados com o conceito da marca. São 9 lojas em São Paulo e 2 em Brasília, que expõem com muito glamour e sofisticação BMW Motorrad, Mini, Jeep, Chrysler, Dodge, Ram, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz e Toyota. As oficinas entregam todos os tipos de serviço, desde a revisão até trocas de óleo, funilaria, personalização e vendas de peças. Repense e responsabilidade. Esses são os pilares de sustentabilidade da McLart Maia. McLart Maia, evoluindo juntos para ir cada vez mais longe. Quer saber mais? Visite o site mclartmaia.com.br. Com a retomada da economia, as pessoas voltaram a sair de casa, trabalhar, passear ou viajar. E os roubos e furtos já cresceram quase 50% em outubro de 2021. Para evitar essa situação desagradável, o jornalista Marcos Camargo traz algumas dicas bem importantes para que você evite que o seu carro seja roubado. Diga lá, Marcão. Olá, Alex e amigos da Jovem Pan. O tema de hoje é segurança na hora de você dirigir o carro, que é um assunto muito sério e com a retomada econômica, aí só em 2021 os roubos e furtos de carro cresceram quase 50%, então a gente precisa ficar atento. Eu vou dar dicas muito simples para você que tem carro, né, naquela questão de sair e entrar de casa, quais são os cuidados que você tem que ter dirigindo, o que olhar, o que fazer, são coisas muito fáceis de fazer. Essas dicas eu recebi do pessoal lá da Car System, né, empresa de rastreamento veicular, e eu vou compartilhar com vocês agora.
vale a pena ainda você instalar um alarme, qualquer dispositivo de segurança. Ele é um filtro, né, contra o ladrão. E muita gente, infelizmente, ainda esquece o carro aberto. Então deixe o carro sempre trancado. Quando você for sair, certifique-se de que ele está trancado. Se ele tem alarme, dá aquela travadinha na chave. E outra dica que continua válida é usar as películas de proteção no carro, porque elas te dão uma privacidade, né? Quando o ladrão eventualmente estiver chegando para ver o que é que tem no carro, com a película ele não sabe qual é a sua movimentação e nem o que tem dentro do carro. Assim como aqui dentro do carro, vale sempre aquela dica, né? Nada de deixar celular, notebook, qualquer objeto de valor dentro do carro, né? O ideal é você sempre usar os dispositivos, né? Os porta-objetos, como um simples porta-luvas. Deixe sempre esses itens bem guardados. Bolsas, mochilas, notebook, no porta-malas. Uma outra dica de ouro, principalmente para você que mora em casa, sobrado, que tenha portão. Instale um portão automático, não deixe o portão manual, porque você tem que fazer aquele movimento de entrar no carro, sair do carro. Isso é muito perigoso, né? Aquele momento onde geralmente as pessoas são abordadas por ladrões. Evite esse tipo de adesivo, esse tipo de identificação e procure ser sempre discreto, porque quando você coloca esses itens, fica mais fácil dos ladrões descobrirem quais são os seus hábitos e confirmar aqueles lugares para onde você vai. Por exemplo, você vai a algum local, né, alguma região comercial e você acha uma rua, pô, legal, aqui é bem tranquilo de parar, só que de repente essa rua escondida, ela pode ser o alvo fácil aí para um bandido. Então, sempre vale a dica, quando você for a algum comércio, na casa de alguém, em qualquer lugar, procure parar onde tem mais carros para você poder escolher um local mais seguro para você estacionar. Quando você sair do bairro onde você mora, sair da rua e entrar numa avenida, isso não é teoria da conspiração, não, ou coisa de filme. Sempre fique atento aos carros que estão atrás de você, né? Se ele de repente saiu da sua rua, se ele está atrás de você por algum motivo, tente desviar do caminho, tente fazer outro caminho, ou de repente, se você vê que está sendo seguido, acionar a polícia rapidamente. Segurança é um tema sempre muito importante. Com alguns cuidados, a gente fica um pouco mais distante, um pouco mais cuidadosos quando o assunto é roubo e furto de carro. Espero ter ajudado vocês com essas dicas. Um abraço, Alex, e amigos do Máquinas na Pan. Qual a importância da eficiência da energia e materiais utilizados na fabricação de automóveis? A preocupação dos consumidores com a qualidade de vida provocou mudanças bem importantes no planeta. Uma maior conscientização de condutores e fabricantes de automóveis sinalizaram mudanças radicais no universo automotivo. Materiais de baixo peso e alta resistência foram determinantes no processo de fabricação de veículos com carrocerias mais leves e utilização de até 80% de alumínio. A aerodinâmica também foi priorizada com estudos em túneis de vento. Os motores passaram por um processo de downsize com redimensionamento do tamanho e peso e, além disso, toda essa tecnologia que trabalha para baixa emissão de poluentes entrega para os consumidores um carro mais seguro, confortável e com melhor aproveitamento das fontes de energia. A complexa equação, que tem como principais parâmetros emissão de CO2 e consumo de combustível, movimenta engenheiros e técnicos que buscam equilíbrio entre performance, conforto e baixas perdas energéticas. Nessa engrenagem, um importante acessório depende somente do condutor: a conscientização com impacto direto na qualidade de vida das pessoas. Agora, quando essa mesma conscientização com eficiência energética não se faz presente, o bolso do consumidor passa a ser um excelente termômetro na eficiência da compra. Com os frequentes aumentos no custo de combustível, os impactos econômicos diretos na bomba têm impulsionado a procura por fontes alternativas de energia e também a busca cada vez maior por veículos que já fazem parte do universo da eletrificação. E já que o assunto é eletrificação, vamos continuar com o nosso Mindset ligado na tomada para falar agora com o jornalista Fernando Miragaia, que vai fazer um review sobre os principais lançamentos dos elétricos aqui no nosso mercado. Olá, amigos do Máquinas na Pan, Alex, tudo bem? Bem, para quem curte carro elétrico, o ano de 2022 promete lançamentos mais acessíveis. Isso que é o mais legal.
Vamos recapitular só um pouquinho o que aconteceu nesse segundo semestre, que a gente teve também bastante lançamentos de veículos elétricos. Tivemos o Fiat 500 elétrico, o Peugeot 208 iGT, a linha de veículos comerciais de furgões elétricos da Citroën e da Peugeot e também o Jaque-E JS1. Bem, mas o ano que vem também está animado. Prepara a tomada. A gente vai ter Renault Kwid elétrico, a gente vai ter Ford Mustang Mach-E e a gente vai ter também o BYD ou BYD Tan, que é um SUV elétrico da marca chinesa que vai brigar ali no segmento premium. Bem, o grande problema dos carros elétricos ainda é o preço, né? A gente realmente está falando aí, por exemplo, esse BYD Tan vai custar cerca entre 400 mil e meio milhão de reais. Mas a boa notícia é que em 2022 a gente vai ter também o Renault Kwid elétrico, que promete ser o carro elétrico mais barato do país. Hoje, lembrando que o modelo elétrico mais em conta é o Jaque-E JS1, que custa por volta de 150 mil reais. Dizem, segundo fontes, que o Kwid elétrico, se fosse lançado hoje, custaria ali por volta dos 120 mil reais. Aí o espectador vai falar, pô, mas ainda é caro. Sim, é caro, 120 mil reais ainda é um preço muito alto, mas a gente já está vendo uma tendência de queda. E a boa notícia é que o carro elétrico no Brasil vai ficar com preço de compacto, isso mesmo. Eu já falei com várias fontes de mercado, especialistas, engenheiros, e todos são quase unânimes em falar que em 2023, ou seja, daqui a 2 anos, a gente já vai ter carro elétrico por preço de compacto mais completo, ou seja, ali na casa dos 80 mil reais, isso daqui a 2 anos. Isso aí vai ser possível graças principalmente ao ganho de escala, né? Quanto mais carro elétrico você produz, mais barato ficam os seus componentes e mais barato fica de produzi-lo. Então é uma tendência natural. É claro que isso tem que vir acompanhado também de uma ação governamental, incentivos para as pessoas comprarem carro elétrico, mas a realidade é que daqui a 2 anos, carro elétrico já vai começar a ser mais popular. Bruno Meyer, do programa Business, traz agora informações sobre o mercado de pesados. O mercado de caminhões vai seguir em alta em 2022, após um ritmo forte observado neste ano, e o de ônibus deve iniciar uma recuperação após 2 anos de crise gerada pelas medidas de isolamento social nas cidades brasileiras. Quem fez esta projeção nesta quinta-feira é o presidente da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Roberto Cortes. Até o fim de novembro, as vendas de caminhões novos no Brasil acumularam uma alta de 46% sobre o mesmo período do ano passado, enquanto as de ônibus ficaram praticamente estagnadas, segundo dados da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Nesse período, as vendas de caminhões da Volkswagen seguiram o desempenho do setor e avançou 46,8%. Sua rival no país, a Mercedes-Benz, avançou 27,3%. A Volkswagen Caminhões e Ônibus também reafirmou que vai investir 2 bilhões de reais entre 2021 e 2025 no país. A companhia elevou em 25% o total de funcionários na fábrica em Resende, no Rio de Janeiro, desde o início da pandemia, para cerca de 5 mil trabalhadores. Até o fim do ano, a Volkswagen Caminhões e Ônibus deve produzir 300 unidades do elétrico e-Delivery. O modelo é voltado a entregas nos centros urbanos e começou a ser fabricado em junho. Parte dessas 300 unidades será entregue à Ambev, que tem um contrato de intenção de compra de 1.600 caminhões elétricos da Volks para entrega de bebidas até 2023. A produção desses caminhões elétricos vai aumentar em 2022. A montadora vai produzir entre 600 e 1.000 unidades. São mais algumas centenas de elétricos que estarão nas estradas do Brasil em 2022. Estamos bem próximos da chegada do verão aqui no Brasil e a previsão do tempo indica muito calor nesses próximos meses. Nós vamos aproveitar então para
para passar dicas bem legais sobre os cuidados que você deve ter durante a manutenção e utilização correta do ar-condicionado do seu carro. Calor e carro na estrada, ar-condicionado ligado no turbo e modo Polo Norte. Esse acessório que nos traz tanto conforto durante uma viagem precisa também de cuidados para não se transformar num vilão para a sua saúde. O ar frio é um dos principais responsáveis pela incidência de doenças respiratórias e também pela propagação de bactérias. O equipamento pode ser um causador de reações alérgicas devido ao resfriamento das mucosas do nariz, predispondo pessoas a infecções ou agravamento de doenças pré-existentes. A troca de filtros do ar-condicionado deve ser realizada a cada 20 mil quilômetros ou 2 anos, impedindo que as impurezas do ar externo e as que circulam internamente na cabine do automóvel cheguem até você. Então fica aí uma dica para que você evite que essa umidade excessiva cause a proliferação de fungos. Minutos antes de chegar ao seu destino, desligue o ar-condicionado e mantenha o fluxo de ar naquele modo de mais potência, o seletor de temperatura no ar quente, as saídas de ar voltadas para baixo ou para as laterais por cerca de 2 minutos. Esse processo ajuda a secar o sistema de ar, evitando que a umidade permita a proliferação de micro-organismos tão prejudiciais para a sua saúde e dos ocupantes do seu veículo. Apesar da crise, os motoristas de São Paulo vão pagar mais caro pelo IPVA de 2022. A nossa repórter Camille Yunes tem mais informações. Ter um carro está cada dia mais caro em São Paulo. Além do aumento do preço da gasolina, quem decidiu comprar um veículo certamente percebeu o custo mais elevado em 2021. Isso aconteceu porque, com a pandemia, houve uma paralisação na fabricação de semicondutores, itens fundamentais não só na fabricação de automóveis, mas também de celulares, computadores e outros aparelhos. Ao mesmo tempo, a procura por seminovos também cresceu, o que, consequentemente, gerou uma disparada nos preços. Essa alta também reflete no aumento do IPVA. O imposto é pago no início de cada ano e as projeções apontam que o motorista vai se deparar com preços ainda mais elevados. Os indicadores apontam que o imposto sobre a propriedade de veículos automotores ficará em média de 25% a 30% mais caro no próximo ano no estado de São Paulo. O deputado estadual Ricardo Melão, do Partido Novo, classifica o aumento como desastroso. Imagina você ter que pagar um IPVA mais caro, que não é algo que o brasileiro espera, com a inflação que nós já temos e vários itens importantes essenciais, conta de luz, energia subindo. Muitas cidades, muitos municípios vão ter aumento de IPTU, que também é cobrado em janeiro. Imagina só também você pagar esse quinhão a mais do IPVA. É terrível. Um mês também que as pessoas estão se preparando para começar. Quem tem filhos, é o ano escolar, tem a matrícula, enfim. Vai ser um desastre. Milão é autor de um projeto de lei que prevê o congelamento da tabela de referência utilizada para calcular o imposto. O PL já passou na CCJ da Alesp e o objetivo é agilizar a tramitação para que seja aprovado antes do recesso de fim de ano. Para calcular o IPVA, o contribuinte deve primeiro consultar o valor do carro na tabela FIPE e depois pegar este número e multiplicar pela alíquota do Estado, que no caso de São Paulo é de 4%. A expectativa é que o valor pago no IPVA seja revertido para melhorias em estradas, avenidas e ruas. No entanto, isso não é uma regra. É o próprio governo quem designa o destino do tributo. Ricardo Melão, do Partido Novo, avalia que o governo estadual pode arcar com uma arrecadação menor no próximo ano. Esse valor é coisa de alguns bilhões. Não teria tanta relevância nesse orçamento. Dava para ser contemplado, mas ano que vem é um ano eleitoral. E, logicamente, no ano eleitoral, se você tem um governo ou um governador que estará na cadeira, que vai querer se reeleger, obviamente se prefere, os governos gostam de ter esse recurso em caixa para poder gastar, para poder inaugurar obras ou anunciar novos investimentos, justamente porque é um ano eleitoral. Já os veículos fabricados há mais de 20 anos estão isentos do IPVA. É isso aí.
O Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que agora você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. Realização Jovem Pan News.